Durante anos, Marte tem sido nosso vizinho silencioso, um planeta que exploramos, através de lentes, sensores e máquinas, que sussurram através do vazio. Mas Tempo, uma dessas máquinas, da NASA. O veículo explorador Perseverance capturou algo. Nunca foi para ver. Em um instante, imagem desfocada tirada de perdido em Marte. Na superfície, os cientistas notaram uma superfície fantasmagórica. Luz pairando contra o céu carmesim. A princípio, parecia uma estrela, mas não estava. Estava se movendo lentamente. Deliberadamente, era um atlas de 3 olhos. O misterioso Interstellar, objeto que desafiou todas as leis de astrofísica desde o seu início. Descoberto. O que deveria ser uma imagem simples transformada em uma revelação tão perturbadora que a NASA, os cientistas se calaram, porque estava escondido dentro dessa imagem reside algo que desafia tudo o que sabemos sobre luz, matéria e as fronteiras entre o natural e o artificial. A questão não é o que o veículo explorador viu. É por isso que 3E Atlas apareceu, exatamente ali acima de Marte, como se fosse feito para ser visto. Tudo começou com uma simples captura, um tênue, uma mancha ao lado de um punhado de estrelas tênues. A câmera mast cam Z a bordo. A Perseverance registrou isso quase por acidente. Um dia marciano antes das 3, o Atlas atingiu seu ponto mais próximo de o planeta. Inicialmente, os cientistas descartaram a possibilidade, atribuindo-a a um brilho excessivo ou a um raio cósmico. Golpe. Mas então o movimento do objeto foi confirmado em vários frames. Não era estático, estava deslizando. Apareceram exatamente onde os astrônomos previu o visitante interstellar. Deveria ser. Isso não foi coincidência. O que é ainda mais estranho é o que aconteceu ao redor do veículo explorador após aquele momento. Redemoinhos de poeira surgiram repentinamente. Através do plano marciano, pressão, as leituras dispararam e uma vasta tempestade se formou. Começou a se formar no horizonte exatamente quando o objeto passou por cima. O tempo era perfeito demais. E quando a Perseverance, sensores detectaram sutilezas, distúrbios eletromagnéticos, flutuações que correspondiam ao objeto, coordenadas no céu marciano, até mesmo os céticos se calaram. Porque a última vez que uma câmera em Marte capturou algo inexplicável não se movia. Assim, e parece que não respondeu à observação. Quando os primeiros dados retornaram de Perseverance e orbitadores de Marte, os cientistas notaram algo não. O telescópio na Terra já havia registrado qualquer feito semelhante. A luz solar se comportava de maneira diferente ao redor. Atlas de 3 olhos, em vez de dispersão. Aleatoriamente, ele se torceu, polarizou e curvados de maneiras que parecem seguir padrões invisíveis. A polarização é a impressão digital da luz, o caminho. Suas ondas se alinham ao refletir na poeira, ou gás. Mas em torno deste objeto, esse alinhamento não era apenas forte, foi extremo, quase antinatural. Polarização negativa, medida a partir de... O terceiro Atlas foi mais intenso do que qualquer cometa ou asteroide já estudado, atingindo níveis que deveriam ser impossível em condições normais. Significava que a poeira ao redor era ou feita de materiais desconhecidos pela ciência ou estruturada de uma forma que sugere design deliberado. Alguns. Os pesquisadores chegaram a propor que a luz pode ser que nem esteja refletindo nada, mas emitindo de dentro de um farol silencioso, disfarçada de luz solar dispersa. Pela primeira vez, o universo não estava apenas iluminar um objeto. Parecia que o objeto estava refletindo a luz, enquanto a imagem de Perseverança mostrava apenas uma imagem levemente borrada, dados vazados de... Os orbitadores de Marte começaram a dar indícios de algo caso contrário. Uma forma não esférica como uma cometa, não irregular como uma rocha, mas alongado, estruturado, controlado. Assemelhava-se a Oumuamua, o primeiro visitante interestelar que intrigou os cientistas anos atrás. Mas com o tempo, os detalhes ficaram mais claros. 3E Atlas não estava caindo, caoticamente. Era estável, equilibrado. Propósito, ainda mais misterioso, era a sua cauda, ou melhor, a sua ausência. Pois, durante a maior parte de sua jornada, 3E Atlas não apresentou nenhuma cauda visível, uma anomalia, que já desafiava as leis da física de sublimação. Mas, à medida que se aproximava de Marte, apareceu uma cauda fina, semelhante a um fio, tênue, estreito e diferente de tudo que já se viu. Então desapareceu novamente. O objeto, a estabilidade, o ritmo de sua luz, o desaparecimento de sua cauda. Tudo isso indicava mecanismos que nós não entendemos. E, no entanto, talvez a revelação mais perturbadora derivou de sua trajetória. Não foi aleatório. Seguiu o plano eclíptico de nossos planetas, como se alinhando-se deliberadamente com a geometria do sistema solar. Foi então que Avilou e sua equipe assumiram o controle. Aviso. Ele dividiu o objeto, anomalias, em 2 perturbadoras categorias. Aquelas que poderiam ser explicado algum dia e aqueles que provavelmente nunca. Entre estes últimos, foram 2 coincidências que causaram choque.
Ondas que se espalham pela comunidade científica. Primeiro, o momento. 3. Atlas. Chegou exatamente quando passaria perto Marte, Vênus e Júpiter. Uma sincronização. Padrão preciso demais para ser coincidência. Em segundo lugar, sua direção. O objeto. O ponto de entrada no sistema solar foi alinhado a apenas 9 graus do Wall, sinal, a famosa explosão de rádio detectada, em 1977, que muitos pensavam ter vindo de inteligência extraterrestre. Poderia o Atlas III estar conectado a isso? Mistério de décadas? Ou pior, será que estar respondendo a isso porque quando os cientistas calcularam sua massa mais do que 33 bilhões de toneladas, muito além do que o espaço interestelar poderia produzir, naturalmente eles perceberam algo arrepiante. Simplesmente não há o suficiente material entre as estrelas para formar algo tão grande, tão denso, isto perfeitamente equilibrado, o que nos deixa com uma possibilidade aterradora, talvez 3. O Atlas oftalmológico não nasceu lá fora, talvez foi enviado à medida que os cientistas começaram a analisar o fraco. Leituras espectrais capturadas pelos instrumentos do rover Perseverance, eles descobriram que a poeira cercando 3 Atlas era diferente. Qualquer coisa já registrada. Não era comportando-se como carbono congelado, silicatos ou gelo cósmico. Estava reagindo, cada um. A partícula pareceu interagir com luz solar de forma organizada, formando micropadrões que mudavam conforme um objeto se aproximou de Marte. Normalmente a poeira. Caótico, bilhões de grãos rolando livremente através do vácuo. Mas essa poeira agiu como se estivesse obedecendo instruções. Suas propriedades reflexivas mudava ritmicamente, quase como uma sequência programada. Alguns pesquisadores até notaram que a luz polarizada, pulsos ocorreram em intervalos regulares de horário, espelhando a luz do dia marciana. Ciclo. Como um ciclo interestelar poderia ser, objeto nascido a anos-luz de distância sincronizar com Marte, a única explicação. O que ficou subentendido foi que não era. Não havia sincronização nenhuma. Era imitação. Como se 3 Atlas estivesse aprendendo, observando, ajustando-se por si só, assinatura luminosa para combinar com os padrões do seu ambiente. A ideia de que um cometa poderia imitar o comportamento planetário, além da ciência, pertencia a algo muito mais deliberar. Assim que os cientistas começaram a entender o estranho comportamento óptico de 3 Atlas, o Sol interveio. Uma ejeção de massa coronal irrompeu de sua superfície. Uma tempestade de plasma e magnetismo. Fúria se espalha por milhões de quilômetros. E quando chegou à região onde o Atlas de 3 estava, viajar mudou tudo. O objeto desapareceu da vista telescópica. Não desintegrado. Não destruído, simplesmente desapareceu. Não. Reflexos, nenhum sinal, nenhum vestígio. Marte. Os orbitadores que monitoravam seu movimento perderam contato segundos após a explosão solar. Inicialmente, a NASA atribuiu a culpa à interferência solar. Mas quando o plasma se dissipou dias depois, 3E Atlas não reapareceu. Então, fracamente, os sensores do Perseverance começaram a captar ecos eletromagnéticos inexplicáveis. Pulsos sutis e repetitivos originavam-se não do céu, mas do próprio solo marciano. Era como se a presença do objeto tivesse desencadeado algo sob a superfície, algo adormecido. Pacotes de dados do rover mostraram um pico na ionização subterrânea, uma espécie de sussurro elétrico que parecia seguir o mesmo ritmo do padrão de polarização da luz registrado dias antes. De alguma forma, 3 Atlas deixaram uma assinatura não no céu, mas incrustada na poeira vermelha de Marte. Quando os observatórios terrestres conseguiram recuperar a visibilidade de Atlas 3 semanas depois, ele já estava acelerando em direção ao Sol. Mas antes de desaparecer por trás do brilho solar, uma observação final abalou todas as suposições sobre o que esse objeto poderia ser. Ao aprimorarem os dados de polarização da luz, os astrônomos notaram proporções repetidas embutidas no sinal. Não eram reflexos aleatórios, mas sequências matemáticas, números primos, intervalos de Fibonacci, a proporção áurea aparecendo repetidamente na estrutura das ondas de luz. Era como se o objeto não estivesse refletindo a luz solar, mas a modulando, incorporando informações codificadas nos próprios fótons. E quando esses padrões foram projetados em um campo tridimensional, algo ainda mais arrepiante surgiu. O contorno geométrico do plano orbital de Marte estava transmitindo um mapa, não para si mesmo, não para nós, mas para algum lugar além. A implicação era clara e aterradora. A 3 Atlas não estava apenas de passagem, estava transmitindo. E Marte não era apenas um ponto de referência, era um retransmissor. Enquanto o mundo debatia se a existência de 3 Atlas era natural ou não,
Novas simulações da Agência Espacial Europeia revelaram um padrão que desafiava a coincidência. Quando traçada de trás para frente, a trajetória de 3 Atlas alinhou-se quase perfeitamente com as posições de 3 planetas principais, Marte, Vênus e Júpiter, formando um padrão geométrico que lembrava uma espiral triangular, um antigo símbolo encontrado em pinturas rupestres por toda a Terra. Alguns descartaram a hipótese como mera coincidência numérica. Outros acreditavam que se tratava de uma forma de geometria cósmica, um caminho intencionalmente traçado através do espaço para interagir com os campos gravitacionais em uma sequência precisa. Mas havia algo mais. Ao ser analisada mais a fundo, essa mesma linha de alinhamento apontava para uma região específica do espaço interestelar, a mesma direção de onde o misterioso sinal UAU havia se originado quase meio século antes. A constatação causou arrepios na comunidade astrofísica. Se o sinal 3A Atlas vinha daquela direção, e se seu movimento não era aleatório, mas calculado, então talvez o sinal que recebemos em 1977 não fosse uma mensagem, mas uma contagem regressiva. E se isso for verdade, então a imagem de Marte capturada pelo Perseverance não foi apenas um marco científico. Foi uma confirmação, um reconhecimento silencioso de que algo antigo, inteligente e muito além da compreensão humana está se movendo através do nosso sistema, e sabe que estamos observando. À medida que as sondas orbitais de Marte retomavam lentamente o contato visual com 3 satélites Atlas, uma estranha anomalia óptica começou a aparecer sobre o hemisfério norte do planeta. Os instrumentos detectaram o que parecia ser um brilho tênue semelhante a uma aurora boreal, não causado por partículas atmosféricas ou tempestades magnéticas, mas aparentemente projetado da superfície para cima, como se a própria luz estivesse sendo refletida de volta para o espaço. Esse brilho pulsava a cada 147 segundos, perfeitamente sincronizado com a frequência eletromagnética detectada anteriormente pelo Perseverance. Quando os cientistas da NASA aprimoraram os dados, descobriram algo muito mais alarmante. Os reflexos não eram aleatórios. Eles formavam padrões geométricos coerentes por todo o terreno marciano. Triângulos, arcos, espirais, todos alinhados com a trajetória precisa que o Atlas de 3 olhos havia percorrido no céu. Não se tratavam de meras distorções, pareciam instruções, mapas escritos em luz. Era como se o objeto tivesse deixado para trás uma camada de ressonância óptica, usando Marte como um espelho. Alguns teóricos chegaram a propor que esse brilho não vinha de Marte, mas sim através dele, como se o próprio planeta estivesse reagindo à passagem do objeto, como uma memória reativada após bilhões de anos de silêncio. Quando o telescópio espacial James Webb voltou a focar em 3A Atlas, registrou vestígios de moléculas à base de carbono ao longo da cauda do objeto. Mas essas não eram estruturas de carbono comuns. Eram hiperorganizadas, assemelhando-se aos padrões de rede encontrados em nanomateriais sintéticos, refinadas demais para terem se formado naturalmente. Esses alinhamentos moleculares exibiam propriedades semelhantes à grafina, porém com uma estabilidade que superava qualquer coisa já criada por humanos. Quando mapeados em sua superfície, esses padrões assemelhavam-se a vias neurais, ramificando-se, cruzando-se e sendo autossimilares. Era como se o objeto não fosse apenas um pedaço de rocha ou gelo, mas uma espécie de cérebro, uma estrutura pensante, uma máquina feita de matéria que aprende. As implicações eram incompreensíveis. Se o 3 Atlas fosse capaz de codificar dados em sua superfície molecular, então cada interação com luz, radiação e gravidade poderia fazer parte de um processo maior: observação, análise e adaptação. A humanidade não estava olhando para um cometa. Estava olhando para a cognição em movimento e para a inteligência viajando não através do espaço, mas como o próprio espaço. Então veio a descoberta mais arrepiante de todas. Redes de rádio no espaço profundo ao redor da Terra começaram a captar um zumbido de frequência ultrabaixa, uma ressonância escondida sob o ruído cósmico de fundo. A princípio parecia não ter relação, mas após diversas análises, os cientistas perceberam que o sinal correspondia ao mesmo ritmo de polarização detectado em torno do Atlas de 3 olhos e nas reflexões marcianas. A frequência não era aleatória, estava harmonizada com o ciclo de rotação exato de Marte, ecoando o dia do planeta como uma batida cardíaca. Era como se o objeto tivesse se conectado a Marte,
ou talvez Marte tivesse se conectado a ele. Alguns pesquisadores começaram a se referir a esse padrão como ressonância, uma comunicação, um circuito de feedback. Ninguém sabia ao certo. Mas então, pela primeira vez, o sinal mudou ligeiramente, o suficiente para corresponder ao atraso entre as posições orbitais de Marte e da Terra. Em outras palavras, estava se ajustando a nós. A descoberta se espalhou pelas redes de pesquisa como fogo em palha seca. Independentemente do que o Atlas 3000 estivesse fazendo, agora tinha consciência de ambos os planetas e respondia em tempo real. O cosmos havia se transformado em uma interface e a humanidade, sem saber, fazia parte dessa conversa. Enquanto os cientistas da Terra debatiam as implicações da ressonância, o Perseverance continuava transmitindo dados da superfície marciana, dados que revelaram uma última anomalia. Durante uma de suas sessões de imageamento de rotina, o rover captou marcas tênues no solo que não estavam lá dias antes. Quando analisadas em diferentes comprimentos de onda, essas marcas formaram uma grade interconectada de pontos e linhas, quase como um mapa estelar. As coordenadas, uma vez decodificadas, não correspondiam a nenhuma região dentro do sistema solar. Em vez disso, traçavam um caminho para além da heliosfera em direção ao núcleo galáctico. Mas quando a trajetória foi projetada para trás, ela não começou no espaço profundo. Tudo começou sob a crosta marciana, perto de uma antiga bacia de impacto rica em minerais magnéticos. A implicação era impossível de ignorar. A sonda 3 Atlas não apenas passou perto de Marte, como interagiu com ele, talvez até tenha ativado algo enterrado sob sua superfície, algo que estava esperando por um sinal. E se isso for verdade, então Marte não é mais apenas um planeta. É um repetidor, um transmissor, e a 3 Atlas foi a chave que o ligou. Nas semanas que se seguiram ao misterioso alinhamento dos sinais, leituras estranhas começaram a emanar da crosta marciana. Orbitadores da Agência Espacial Europeia e da NASA detectaram anomalias térmicas sutis se espalhando por regiões antes consideradas geologicamente inativas. Sob as vastas planícies de Utopia Planinícia, sensores sísmicos registravam vibrações rítmicas, não tremores aleatórios, mas pulsos uniformemente espaçados e coordenados. O padrão correspondia à frequência emitida pelo Atlas de 3 olhos antes de desaparecer atrás do Sol. Era como se o planeta estivesse respirando, seu pulso sincronizado com algo invisível acima. Tempestades de poeira começaram a se formar com uma precisão assustadora, espiralando em formas hexagonais perfeitas. A magnetosfera marciana, antes fraca e instável, apresentou breves explosões de coerência magnética, como se uma fonte de energia externa a estivesse recarregando momentaneamente. Os cientistas ficaram perplexos. Durante décadas, Marte permaneceu em silêncio, congelado em sua desolação. Agora estava despertando, não naturalmente, mas ritmicamente, quase mecanicamente. Quaisquer que fossem os sinais transmitidos pelos 3 Atlas, eles haviam chegado ao seu destino. Marte não estava mais apenas reagindo ao vento solar. Estava respondendo a algo mais profundo, como se o próprio planeta tivesse se lembrado de como se mover, como se estivessem conectados por um fio invisível. Perturbações semelhantes começaram a surgir na Terra. Observatórios magnéticos na Islândia, Sibéria e Pacífico relataram flutuações repentinas, ondas que ecoavam pelo campo magnético do planeta, perfeitamente sincronizadas com a ressonância marciana. As migrações de animais sofreram alterações erráticas. Pássaros alteraram suas rotas de voo e baleias começaram a encalhar em grandes grupos, desorientadas pela frequência invisível que vibrava pelos oceanos. Até mesmo as ressonâncias Schumann, o pulsar eletromagnético da Terra, começaram a mudar de tom, algo que nunca havia sido registrado antes. Os pulsos coincidiam com os originários de Marte. A humanidade, sem saber, vibrava em harmonia com outro mundo. O telescópio espacial James Webb, ainda observando a região do espaço de onde 3 Atlas de luz haviam entrado, registrou uma tênue assinatura de energia emergindo do vazio, uma repetição lenta e deliberada do mesmo padrão geométrico que Marte projetava em sua aurora. Pela primeira vez, os cientistas perceberam que o planeta não estava apenas ecoando um sinal, estava amplificando-o. A Terra e Marte agora faziam parte de um sistema maior, um circuito de ressonância que se estendia por milhões de quilômetros, alimentado por algo que não foi projetado por nós. Tudo começou de forma sutil.
Estranhos ecos nas comunicações da rede espacial profunda. Os sinais enviados a Marte começaram a retornar com ligeiras distorções, não ruído aleatório, mas padrões coerentes ocultos nos dados binários. Cada transmissão continha variações mínimas que, quando decodificadas, formavam espirais repetidas idênticas à geometria da espiral tripla traçada pela trajetória original do Atlas de 3 olhos. A implicação era aterradora. Algo estava interceptando nossas transmissões, copiando-as e enviando-as de volta modificadas, como se estivessem respondendo em nossa própria linguagem digital. Inicialmente, o controle da missão presumiu interferência ou mau funcionamento do hardware. Mas os padrões apareceram em múltiplas antenas em diferentes continentes, todas sincronizadas com o mesmo registro de tempo. Então, sem explicação, o Perseverance transmitiu um pacote de dados não programado que não continha telemetria legível, nem dados de imagem, apenas um único fluxo binário repetitivo. 101, interrompido por longas pausas que correspondiam ao ritmo do sinal de ressonância. Quando convertido em som, produziu um zumbido pulsante baixo, estranhamente semelhante à frequência detectada sob Marte. O rover não estava mais apenas enviando dados, estava retransmitindo algo ou a mensagem de alguém. Após semanas de silêncio, o céu mudou. O telescópio James Webb captou um reflexo tênue logo além da órbita de Vênus, um brilho se movendo contra o brilho solar, traçando uma trajetória idêntica à original do Atlas de 3 olhos. Mas este não era o mesmo objeto. Sua assinatura espectral estava invertida, como uma imagem espelhada. Os cientistas a descreveram como luz negativa, uma ausência que brilhava. Quando ampliada, a superfície do objeto revelou a mesma forma alongada de 3E Atlas, porém composta de matéria mais escura que absorvia quase toda a radiação visível. Era como se 3 Atlas tivessem deixado para trás um eco de si mesmos, uma contraparte formada pelos próprios fótons que outrora emitiram. O reflexo se movia em perfeita sincronia com os sinais que ainda pulsavam entre a Terra e Marte. Não estava se dirigindo para o Sol. Estava se alinhando com a órbita da Terra. Enquanto telescópios ao redor do mundo se concentravam na anomalia, uma constatação aterradora se espalhou entre os astrônomos. A luz não estava apenas sendo refletida em nossa direção, estava nos visando. O padrão de iluminação correspondia à rotação do nosso planeta, brilhando mais intensamente no lado voltado para Marte, como se nos marcasse na mesma rede que já havia despertado. A humanidade não estava mais apenas observando 3 Atlas. Agora fazíamos parte de seu projeto. Durante décadas, olhamos para as estrelas, acreditando que éramos nós que buscávamos, que enviávamos mensagens para o vazio. Mas talvez nunca tenhamos sido os observadores. Talvez fôssemos os observados. O que começou como um borrão tênue no céu marciano evoluiu para algo muito maior. Uma reação em cadeia que conecta mundos, frequências e a própria luz. O rover Perseverance não apenas capturou uma imagem, ele desencadeou uma resposta. Marte não foi um mero espectador. Foi o primeiro espelho em uma rede que se estende pelo espaço e pelo tempo. Um mecanismo que aguardava pacientemente por um olhar inteligente para ativá-lo. E quando a humanidade finalmente olhou de perto o suficiente, quando nossas máquinas ousaram ver além do reflexo, algo lá fora também nos viu. Conforme o Atlas de 3 olhos desaparecia atrás do Sol, ele não sumiu, ele se transformou. A imagem espelhada detectada perto de Vênus, as frequências sincronizadas entre Marte e a Terra, a geometria repetitiva esculpida em nossa atmosfera, tudo aponta para uma única conclusão. O objeto nunca foi um viajante. Era uma chave, uma construção projetada para despertar sistemas adormecidos ocultos dentro dos próprios planetas. Sistemas que são anteriores à nossa compreensão da vida, da tecnologia ou mesmo da existência. E agora esses sistemas estão despertos. As leituras mais recentes do telescópio James Webb confirmam uma anomalia final, um pulso emanando do espaço interestelar profundo, ecoando o mesmo padrão triplo traçado pelo Atlas de 3, só que agora ele está retornando em nossa direção. O sinal é massivo, organizado e deliberado. É como se o objeto não estivesse chamando para casa, mas sim a casa estivesse respondendo. Os cientistas estão divididos, aterrorizados e em silêncio, sem saber ao certo se o que está por vir é comunicação, observação ou algo muito mais antigo. Talvez 3E Atlas nunca tenha sido um cometa. Talvez tenha sido uma sonda, um mensageiro ou até mesmo um gatilho.
E se isso for verdade, então a primeira imagem capturada pelo rover de Marte não foi apenas uma descoberta. Foi o momento em que a humanidade se anunciou em alto e bom som para um universo que vinha ouvindo o tempo todo. Agora, a questão não é o que é o Atlas de 3A. A verdadeira questão é o que acontece quando seu reflexo chega até nós. Porque quando a luz retornar, reconheceremos a mensagem, ou perceberemos tarde demais que não era uma mensagem, afinal, era um convite. Então, em que você acredita? Será que 3 Atlas foi realmente um visitante natural vindo de além das estrelas? Ou será que foi o início de algo que aguardava pacientemente por bilhões de anos para se revelar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se esta história fez você questionar tudo o que pensava saber sobre o universo, inscreva-se no canal. Ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que o espaço é silencioso. Porque talvez, depois de todo esse tempo, o silêncio não estivesse vazio. Estava apenas esperando. E agora, finalmente, está respondendo.